2023. Aqui já tá no governo Lula, né? Maio de 2021. Já tá falando 2 anos antes. Um dos maiores think tanks dos Estados Unidos, financiado pelo SAGE Open Society Fundação Ford. Qual é? Diálogo Interamericano. O famoso Diálogo Interamericano. Fez detalhado dossiê do potencial de investimentos e reservas de petróleo e minérios na Amazônia, onde tem a margem equatorial, né? Vejam como são as coisas. Cara, tô ligado. Ela coloca, né? O Instituto Americano é financiado pela SAGE, Fundação Ford, Open Society, Chevron, Exxon, que são empresas de petróleo. 3 de abril de 2023. Aqui sim, aqui já era Lula mesmo, Ministério do Lula, agência do Lula. O SAGE, agência do governo dos Estados Unidos, financia curso da WWF, que aparece na matéria do Poder 360, só que foi 2023. Sabe pra quê? Formação de lideranças indígenas no Brasil. A WWF tá fazendo parceria com o governo do Brasil para gerenciar territórios indígenas. A Ambipar vai fazer o que mesmo nos territórios indígenas, gerenciar? 100% alinhada com a WWF, né? 100% alinhada. Você vê que o governo Lula, o SEI, tá todo mundo aí querendo cuidar dos índiozinhos. Graças a Deus que os nossos índiozinhos estão sendo bem cuidados. Ela continua. 3 de abril. O SEI mais WWF. Pra quem não conhece a WWF, é uma ONG que opera interesses corporativos do governo americano aliados a diversas fontes de denúncias, basta pesquisar. Aqui é uma seleção. Aí depois ela falou o seguinte, ó. Recomenda a masterclass da professora Nazira Kameli, uma das maiores acadêmicas no tema ONGs e imperialismo. O SEI já tem até mapa apontando quais ONGs irão tomar conta igual tanto da floresta do Brasil. Eu fiz essa aula, porque a Ingrid Brasília deixou o link. Sabe quando essa aula dela? Não é agora, que virou moda falar da USAID. Foi de 2020. Ela estava lançando o livro dela. E acho que se ela falou isso aqui em 2020, ela sabia de um tempo antes. Professora Nazira Correia Kameli. Escuta só, ela vai falar. Importante. E aqui, a USAID, no seu programa, um guia do staff da USAID, seu parceiro, Conservação da Biodiversidade. A USAID é um órgão dos Estados Unidos da ajuda internacional. Financia um montão de organizações não governamentais na parte do meio ambiente. Ela diz, nesse documento, apoiar os interesses geoestratégicos dos Estados Unidos. A gestão equitativa e sustentável, a governança e a conservação da biodiversidade podem contribuir para aumentar a estabilidade e a prosperidade em áreas do mundo nas quais o governo dos Estados Unidos identificaram prioridades geoestratégias. Esse é um documento da USAID. No livro tem um ano, mas eu creio que ele é da década de 90. Isso tá no documento dos anos 90, mas vai vendo. O que ocorre é que no ano de 1994, 2 anos depois de acontecer a Rio 92, a Eco 92, há um workshop em Miami, onde a USAID organiza, não é meu irmão não, a USAID, né, que eu tenho um irmão chamado USAID, é a USAID, o órgão do imperialismo estadunidense, organiza esse workshop, onde de fato há uma partilha das áreas de florestas tropicais entre as grandes ONGs da conservação mundial. Isso está no livro, são 3 capítulos que eu posso explicar isso. Eu acho que eu não tenho mais nem 10 minutos, eu não posso explicar agora. Mas hoje é para vocês comprarem o livro para a gente apoiar a DC. Né? Mas, de fato, cientificamente, a gente conseguiu provar essa tese. De que nesse workshop, quem fala isso é o professor da antropologia da USP, Antônio Carlos Diegues, que escreveu um livro chamado As Grandes Transnacionais da Conservação Ambiental, onde ele elegeu, porque lá estavam, e ele estava também, WWF, TNC, Conservação Internacional, são as grandes corporações do meio ambiente, que é o termo que o Diegues usa, e eu me apropriei dele também. Eu troquei, né, informações com o Diegues na época da confecção dessa tese e desse livro. E isso foi muito importante, ele ter publicado esse livro, também foi um ato de bastante coragem, porque o que aparece no livro do professor Diegues? Essa divisão, então aparece um mapa de toda a região de áreas de florestas tropicais, onde a USAID diz assim, a WWF vai cuidar disso aqui, a Conservação Internacional vai cuidar disso aqui, cuidar, ele usa esse termo, para equidade e para sustentabilidade. E a Conservação Internacional, WWF e a TNC, né, são bem conhecidas aqui na região do Acre. Essas são grandes corporações, que a gente chama na tese que são os agentes estratégicos dessa política. Até equidade, o pessoal tá falando. O pessoal tava discutindo isso, gente, em 94. Tá entendendo o que ela tá comentando? E você vê que essa mulher, pelos termos que ela usa, eu acho que ela é de esquerda, né? O imperialismo estadunidense. Normalmente falou assim, corta pra esquerda e corta com força. Mas não vou deixar de ouvir o que ela tá falando só porque ela fala imperialismo estadunidense. Vê como são as coisas. Aí você tem que refletir sobre, quando tem agora escândalo SAID, você vê o Ivan Valente do PSOL ao lado da SAID. E você vê um silêncio, rapaz, ensurdecedor na esquerda. Cadê essa esquerda aqui do imperialismo estadunidense? Cadê vocês? Pra denunciar o que o SAID tá falando? Cadê vocês do imperialismo estadunidense? Que falava lá da época do Jango. Falava, não, assista aquilo tudo. Cadê você pra falar de Bolsonaro? Cara, você tem que ter uma coerência. Se você aponta, olha, pô, teve a CIA aqui, teve Ivan Haslock, fez acontecer o CPI, PIS-IPAD, aí sai notícia lá de Bolsonaro, né? Olha, a CIA veio aqui, William Burns fez a pressão, veio a Laura Richardson, fez isso aqui, o Mike Pence tá falando da USAID, financiando um complexo no estado de censura. Não é porque você é de esquerda. Você pode fechar o olho, cara. Você tem que ter coerência. Você tem que ter coerência, pô. Você não pode desprezar o que aconteceu contra pessoas de direita só porque você não gosta dessas pessoas. O certo tem que ser o certo. E a Gringa Brasília continua. Olha isso aqui. Marina Silva é uma pessoa que você não entende porque ela é ministra. Porque é um ministério com muito poder de ação de entrega e Marina não tem bancada. Quem que Marina representa? Não tem voto, não tem bancada. E um ministério central tá na mão dela. Quando Marina foi candidata, o vice dela era o Guilherme Leal, chefão da Natura. Grave isso na cabeça. O SAID Arapiaú governou 3.0. O dono da Natura é fechado, né? Tá por trás aí do Arapiaú. O grupo, né, ele fala do governo dos Estados Unidos e, aliás, no Brasil, emplaca mais um cargo importante na pauta, a Amazônia. Carina Pimenta, da Conexus. Então, necessariamente tem que ter dinheiro. Você colocou um chapa seu, rapaz? Já foi. Aí tá aqui, ó. Diretora da Conexus, que é financiada pelo Arapiaú, é o SAID. Olha o SAID aqui, ó. 18 de abril. Aqui é o governo Lula. Aqui é o governo Lula. Vejam como, em 2016, era Dilma, né? O Temer,
O governo dos Estados Unidos, através da USAID, criou um grupo para promover a pauta Amazônia Sustentável. Grupo que agora está dentro do governo Lula legislando. Vamos ver essa imagem em destaque. Tá aqui, né? Plataforma Parceiro da Amazônia, diretora da USAID, aqui tudo bonitinho. Aí você vê, ó. Primeiras articulações. Propósito PPA, USAID, tudo mais bonitinho. Parceiro institucional. Além da USAID, Coca, Cagil, DAO, Natura, do Guilherme Leal. ICS. Quem é ICS? Ana Toni. Que além de ser diretora da Fundação Forte no passado, atualmente ela é secretária executiva do meio ambiente do governo Lula. Do governo Lula. É por isso que o governo Lula está em silêncio. E aí você tem aqui a secretária de Bioeconomia, Karina Pimenta. Sobre a Natura, olha que curioso. Se não estiver no modelo de negócio, SG vira pedágio, diz o CEO da Natura. É que é o CEO, né? Que não foi o Guilherme Léo que falou. Aí tá lá falando, cara, SG basicamente não é opcional pra gente, tem que ser colocado de cima pra baixo, né? Esse é um cara que muita gente se recusa a ver. O SG não está se espalhando pelo mundo corporativo de forma espontânea, mas sim por pressão para a implementação de uma agenda 100% política e ideológica. Aí vem mais. Amazônia 4.0. Vejam como a rica biodiversidade da Amazônia brasileira está sendo entregue para grupos que representam interesses durante o capital estrangeiro passado pela USAID. 17 de julho de 2023. Olha os parceiros. USAID, o ICES da Anatônia, Arapiaú. A Gordon Betmore Foundation, essa daqui teve um papel central. Uma norma aí que a turma da Febraban acabou por apoiar. Aqui tá conexo, ó, da Karina Pimenta que entrou pro governo. Você lembra daquela história da Febraban com os bancos de modificar critérios para conceder empréstimo, crédito para açougues? Teve um escândalo, áudios vazados, banqueiros que estavam articulando isso que não podiam. E tem um cara lá, um dos chefes que tá no áudio, que ele é Program Office da Gordon Betmore Foundation. E passou, não era Lula, né? Não precisa ter dinheiro. Às vezes você tá até controlando como é que o dinheiro vai ser concedido no Brasil. O escândalo, gente, ele não necessariamente tá ligado, eu sei, ele colocou dinheiro no Brasil. Às vezes não tem nem colocar o dinheiro, às vezes você vai olhar quem tá na máquina, quem eles são, a quem eles servem, a qual agenda, a qual pauta, a qual interesse. Com certeza não é um interesse brasileiro. O SAID promoveu recentemente um curso treino de mídia para servidores da FUNAI. Quando? Em junho de 23. Lula, FUNAI, qual o SAID, Lula? Lula. ICMBio, parceria com o SAID e tudo mais. Ela coloca, deixa eu ver se eles não coloquei, ó. Brasil e Estados Unidos estão no planejamento da cooperação bilateral para desenvolvimento sustentável da Amazônia. Retomaram, né? Porque o governo anterior de Bolsonaro, aquele bandido fascista, né? Não, com Bolsonaro não tem diálogo. Agora Lula, maravilhoso. Visando a implementação da cooperação bilateral voltada para o meio ambiente, que inclui a gestão territorial ambiental de terras indígenas. É igual que o Ambipar tá fazendo, né? Lula, o que você tá fazendo, Lula? Lula. Tu já pensou o pessoal abrir esse acordo da Ambipar, achar o dedo da USAID no meio do caminho? Lula. Lançamento da USAID, né, Chico Mendes? Tudo bonito, maravilhoso. Lula. Cá, até a foto do Lula. Agora em 2024. Chamada para apoio a iniciativas de turismo comunitário e unidade de conservações federais. Um projeto que conta com patrocínio da USAID. O governo do Brasil faz uma parceria com a USAID. Olha só, 720 mil reais. Deus está vendo. Lula. Ô, Lula. E aí, gente, pra observar isso, né? Tá, mas e aí? E aí, da colé? Temos resposta. Ninguém vai ficar sem resposta aqui, não. Mas calma que ainda tem mais umas coisinhas também. Tô aqui por tempo, dá pra falar um pouco mais. O que a gente pode fazer, hein, diante disso? O Felipe Bastos fez uma thread, tem 8 itens, né? Eu tirei os outros 7. Ele tá falando de ONG, tá falando outras coisas lá. Não é que não é relevante, ele tá falando da USAID também, tá falando da questão de censura. Mas pra dar uma resposta a essas questões que envolvem agenda verde e tudo mais, o Felipe fala o seguinte: o que a gente pode fazer? Na verdade, não é só pra isso. Isso aqui também engloba a própria questão de censura, porque ele vai abordando essa thread. O Brasil precisa fechar essa brecha que permite que dinheiro estrangeiro financie ONGs que interferem na nossa política interna. Estou trabalhando para aprovar o projeto de lei 1659 de 2024, que eu protocolei, que proíbe o financiamento internacional de ONGs que influenciam no debate público, garantindo que o Brasil seja governado por brasileiros. Além disso, apresentei 6 requerimentos para investigar o rastro do dinheiro da USAID no Brasil. Questionou Felipe Barros, o Banco Central quer que o Banco Central faça a identificação de remessas e intermediários financeiros da USAID. Quem recebe dinheiro da USAID no Brasil? Tá na lista. CVM, mapeamento de fundos SG, usados como canais de repasse, COAF, rastreamento de transações suspeitas e triangulação do dinheiro, que é do TCU, auditoria dos valores recebidos e sua aplicação real, né? Porque falou que a ONG X recebeu tanto. Tá, pra fazer o quê? Isso, ela fez isso? Vamos olhar se o dinheiro realmente foi gasto, não que era pra ser gasto. Vamos lá, TCU. Receita, verificar, né, a declaração fiscal, possível brechas regulatórias. E o Itamaraty quer um levantamento de acordos diplomáticos que regulam o SAID no Brasil. Vamos ver. A interferência externa tem que parar. O Brasil tem que ser dos brasileiros. Mas calma que não parou, não. Olha que eu sei de novo. Agora o Plínio Valério. Também temos no Senado essa preocupação. O SAID na Amazônia financia 17 milhões de dólares para que a ONG, ISA e outras 3 ONGs mobilizem o Executivo, Legislativo e Judiciário para ações políticas contra projetos de desenvolvimento da região como a BR-319, a Ferrogrão e a exploração do potássio. Aí veja, olha lá, aqui não é sobre o SAID, mas acho que é um exemplo aqui do que o Plínio Valério está tão incomodado, que é a atuação, né, para barrar o desenvolvimento do Brasil. Gente, olha essas 2 linhas. O Ministério Público Federal pede suspensão de decisão que determinou desobstrução da BR-163 ocupada no Pará por manifestantes pró-educação. Teve uma decisão falando, cara, tem que sair da pista. Não, agora o Ministério quer que caça da decisão. Não, tem que fechar a rodovia. Aí o Amazônia Azul comenta, traz os pormenores. A função do Ministério Público Federal e o pedido para manter a obstrução da BR-163. O absurdo e o precedente.
Aí ele comenta, né, que eu acho que tem tanta coisa pro Ministério Público Federal gastar o tempo dele, né? A BR-163 é uma rodovia essencial para o escoamento da produção agrícola do país, especialmente da região centro-oeste para os portos do norte. Sua obstrução afeta diretamente o transporte de grãos, combustíveis, insumos, gerando prejuízos bilionários ao agronegócio e à economia nacional. Além disso, impede o trânsito de veículos de emergência, prejudicando o atendimento médico, a segurança pública, independente da posição política e para quem esteja protestando. Bloquear estradas não é uma prática aceitável. O direito à manifestação ou paralisação é legítimo, mas não se pode sobrepor ao direito fundamental de ir e vir da população e ao funcionamento da infraestrutura logística do país. O mais preocupante é que um órgão do Estado, como o Ministério Público Federal, esteja defendendo essa obstrução, o que cria um precedente perigoso para futuras ações. Permitir bloqueio de rodovias com a BR-163 é prejudicial ao país e mostra o viés político da instituição que deveria ser a responsável por garantir diretamente o cumprimento da lei. Aí, para quase chegar nos finalmente, ONU recomenda ao Supremo prioridade no julgamento do marco temporal. E ao governo Lula, urgência na demarcação de terra. Relatórios da ONU e de ONGs vivem exigindo que o Brasil ceda mais soberania sobre suas terras e sua economia. No papel, é tudo pelo meio ambiente, pelos direitos humanos, e na prática, significa travar o desenvolvimento, sufocar a indústria nacional e impedir que usemos os nossos próprios recursos. E aí? Isso aqui foi dia 3. No dia 2, ó, a ONU quer prioridade. A ONU quer prioridade do marco temporal. Até saiu a notícia da Bela Megali nas últimas horas, eu nem coloquei aqui. Ah, meu Deus, pra que eu vou falar? Eu tenho que prostrar, né? Pra não falar que eu tô mentindo. Vai lá. Peraí que ela tá aqui rápido. A ONU quer prioridade do marco temporal. Tá. A ONU quer prioridade. Foi bem. Inicialmente se encontrou com o Hugo Mota pra falar de assuntos prioritários. Outros temas, né? Marco temporal. Foi lá falar com o Hugo Mota, marco temporal. Marco temporal, né? Tá aqui, ó. Ele é o relator, até já foi considerado inconstitucional, mas voltou a ser apreciado pelo Supremo, né? Aí, né? Tem que ver aí da colé. É prioridade, viu? Marco temporal, não quer prioridade, viu? Não, beleza, a gente recebeu aqui proposta de alteração da lei do marco temporal. O Rogério Marinho até reclama. O site Supremo confirma. O Legislativo agora é o Judiciário. Fim da separação entre os poderes. É que eu nem vou ler, mas eu aqui lá tô puta vida. Lula sinalizou que vai extravar mais equatorial, né? Aí tem a questão da Tabata aqui, encaixaria isso daí, a gente comenta isso aqui amanhã com calma. Porque já deu.